Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender como calcular o valor devido a título de Simples Nacional. Sempre que falamos no pagamento de tributos, nós precisamos, para chegar ao valor devido, pensar na base de cálculo e na alíquota que será aplicada a essa base de cálculo. A base de cálculo, em regra, é a grandeza que mede o fato jurídico tributário. A base de cálculo verifica qual é o valor econômico que será tributado. Por outro lado, a alíquota é o valor que, multiplicado pela base de cálculo, fará com que cheguemos ao valor do tributo devido. Portanto, temos aqui uma pequena fórmula para chegarmos ao valor que o contribuinte terá que pagar, que é base de cálculo vezes alíquota. No Simples Nacional, a base de cálculo é a receita bruta auferida pela empresa. Já a alíquota ela será definida principalmente com base na atividade econômica que está sendo exercida pelo contribuinte. Além disso, outro aspecto relevante para a definição da alíquota é a proporção entre a folha de salários da empresa com a receita bruta auferida nos últimos 12 meses. São esses os dois aspectos que precisam ser considerados para que possamos definir a alíquota que será aplicada à base de cálculo para a realização do pagamento do Simples Nacional a cada mês. A Lei Complementar 123 possui 5 anexos distintos, onde estão as alíquotas dependendo da atividade exercida. O anexo 1 trata das alíquotas relativas ao comércio. O anexo 2 trata das alíquotas relativas à indústria. E já os anexos 3, 4 e 5 são alíquotas relativas à prestação de serviços, havendo aqui uma separação dependendo do tipo específico do serviço. Só para vocês terem uma ideia de como essa tabela está estruturada, de como esse anexo está estruturado, eu vou colocar aqui na tela o anexo 1 relativo ao comércio. Então, temos aqui a primeira faixa de receita bruta, até R$ 180 mil por ano. Nessa faixa, a alíquota aplicável é de 4%, a alíquota nominal aplicável. Na segunda faixa, de 180 mil a 360 mil, a alíquota nominal é de 7,30%. E assim, sucessivamente, vamos tendo diferentes alíquotas que vão aumentando quanto maior for a receita bruta da empresa durante o ano. Porém, é importante vocês terem em mente que essa alíquota nominal não será a alíquota efetiva que nós multiplicaremos com a base de cálculo para chegarmos ao valor devido a título de Simples Nacional. Nós ainda precisaremos fazer uma conta para identificarmos qual é a alíquota efetiva que será utilizada. Mas antes disso, nós precisamos primeiro entender como que definimos qual anexo que será utilizado em cada caso para a definição dessas alíquotas. O primeiro passo é definirmos qual é a atividade econômica do contribuinte. Se ele está realizando comércio, ele será enquadrado no anexo 1. Se ele está realizando industrialização, ele será enquadrado no anexo 2. Porém, se ele estiver prestando serviço, o enquadramento pode ser no anexo 3, 4 ou 5, dependendo do tipo de serviço prestado. E nós vamos encontrar quais são esses serviços no artigo 18 da Lei Complementar 123, nos vários parágrafos 5º que estão ali dispostos, mais especificamente o 5º B, 5º C, 5º D, 5º E e 5º I. Para os serviços previstos no parágrafo 5º B, 5º D e 5º E, será aplicável o anexo 3. Para os serviços previstos no parágrafo 5º C, será aplicado o anexo 4. E, finalmente, para os serviços previstos no parágrafo 5º I, será aplicado o anexo 5. Aqui eu peço um pouco de paciência para as senhoras e senhores, mas é importante que nós identifiquemos quais são os serviços específicos previstos em cada um desses parágrafos do artigo 18 da Lei Complementar 123. Então eu vou colocar aqui na tela esses serviços para podermos identificar quais serviços estão categorizados em cada um desses parágrafos. O primeiro é o parágrafo 5º B.
Esses serviços do parágrafo 5º-B serão enquadrados no anexo 3. E temos aqui serviços como creche, pré-escola, estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, escolas para concursos, agência terceirizada de correios, agências de viagem e turismo, centro de formação de condutores de veículos automotores, de transporte terrestre de passageiros e cargas, agências lotéricas, serviços de instalação, de reparo de manutenção, serviços de transporte municipal de passageiros, serviços de escritório de serviços contábeis, serviços de produções audiovisuais, serviços de fisioterapia, serviços de corretagem de seguros, serviços de arquitetura e urbanismo, serviços de medicina, inclusive laboratório e enfermagem, serviços de odontologia e de prótese dentária e, finalmente, serviços de psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas, vacinações e bancos de leite. Então temos aqui vários serviços que estão dentro da categoria do 5º-B, que são enquadrados no anexo 3 para fins de aplicação de alíquota. A próxima categoria de serviços do Simples Nacional são aqueles previstos no artigo 18, parágrafo 5º-C. Porém, é importante diferenciarmos essa atividade econômica das demais atividades econômicas e do impacto tributário do Simples Nacional naquelas atividades previstas aqui no 5º-C. Porque nesse caso específico, o Simples Nacional não abrange a contribuição previdenciária patronal. Em outras palavras, a contribuição previdenciária patronal terá que ser paga à parte do Simples Nacional, ao contrário das outras atividades, onde a contribuição previdenciária patronal está incluída no Simples Nacional. E isso se deve às características específicas dos serviços previstos no parágrafo 5º-C, que, na sua maioria, demandam uma mão de obra mais intensiva. Então, os serviços previstos aqui no parágrafo 5º-C são construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como de decoração de interiores. Além da construção de imóveis e obras de engenharia, temos também os serviços de vigilância, limpeza ou conservação. É possível perceber que esses dois tipos de serviço, em regra, demandam uma maior quantidade de mão de obra. Por isso que temos aqui essa exclusão da contribuição previdenciária patronal que deverá ser paga à parte. E aí, finalmente, temos também a categoria de serviços advocatícios, que estão aqui enquadradas dentro do parágrafo 5º-C. Todas essas atividades que estão sob o parágrafo 5º-C serão tributadas de acordo com o anexo 4 da Lei Complementar 123. Continuando com a categorização dos serviços, temos aqueles previstos no parágrafo 5º-D, que serão tributados conforme o anexo 3. Os serviços aqui previstos são administração e locação de imóveis de terceiros, academias, e aqui temos academias de dança, capoeira, yoga, artes marciais, atividades físicas, de natação, de esportes. Além dessas atividades físicas, temos também, dentro da categoria do 5º-D, a elaboração de programas de computadores, desde que sejam desenvolvidos no estabelecimento do optante, da empresa que irá prestar esse serviço. Continuando, temos serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Já o inciso 6º prevê serviços de planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, e aqui da mesma forma com o desenvolvimento de programas, desde que realizados em estabelecimento do optante. O inciso 9º prevê enquadramento no 5º-D de empresas montadoras de estandes para feiras, além de laboratórios de análises clínicas, de patologia clínica, de serviços de tomografia, de diagnósticos médicos por imagem, de registros gráficos e métodos ópticos, bem como ressonância magnética, e finalmente serviços de prótese em geral. A última categoria de serviços previstos na Lei Complementar 123 é aquela do parágrafo 5º-I, que será tributada de acordo com o anexo 5. Além das atividades previstas, o parágrafo 5º-I possui um caráter residual. No seu inciso 12º,
a previsão de tributação, pelo anexo 5º, de outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes de exercício de atividade intelectual de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, podendo constituir profissão regulamentada ou não, desde que não esteja sujeito às tributações dos outros anexos. Então aqui há esse caráter residual, mas além disso, o parágrafo 5º-I prevê de maneira específica a tributação das seguintes atividades: medicina veterinária, serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação, serviços de engenharia, de medição, de cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suportes e análises técnicas e tecnologias, pesquisas, design, desenho e agronomia, representação comercial e outras atividades de intermediação de negócios e de serviços de terceiros, perícia, leilão, avaliação, auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração, jornalismo e publicidade e, finalmente, agenciamento, exceto o agenciamento de mão de obra. Então temos aqui vários serviços que são tributados de acordo com o anexo 5. Bom, então vimos todos os serviços que estão ali previstos na Lei Complementar 123 e qual anexo que aplicaríamos a cada um deles. E aí a pergunta é, basta isso para definirmos qual será o anexo aplicável? E a resposta, senhoras e senhores, é negativa. Porque além de inicialmente termos que identificar em qual categoria o serviço está enquadrado, nós precisamos também fazer uma verificação entre a relação da folha de salários com a receita bruta do contribuinte. Essa análise deve ser realizada para os serviços previstos no parágrafo 5º-I, no parágrafo 5º-D e para os incisos 16, 18, 19, 20 e 21 dos serviços previstos no parágrafo 5º-B. Para esses serviços mencionados, é necessária essa análise da razão entre a folha de salários e a receita bruta da empresa. Só para vocês se situarem, eu vou colocar aqui na tela essa previsão da Lei Complementar 123. O parágrafo 5º-J dispõe que as atividades de prestação de serviços a que se refere o parágrafo 5º-I serão tributadas na forma do anexo 3 desta lei complementar, caso a razão entre a folha de salários e a receita bruta da pessoa jurídica seja igual ou superior a 28%. Lembrando que as atividades do 5º-I, elas normalmente seriam tributadas pelo anexo 5. Da mesma forma, o parágrafo 5º-M dispõe que, quando a relação entre a folha de salários e a receita bruta da microempresa ou da empresa de pequeno porte for inferior a 28%, serão tributadas na forma do anexo 5º dessa lei complementar as atividades previstas. E aí o inciso 1º nos incisos 16, 18, 19, 20 e 21 do parágrafo 5º-B deste artigo e no parágrafo 5º-D deste artigo. E novamente, lembrando que essas atividades do 5º-B e do 5º-D seriam tributadas pelo anexo 3. E aqui é importante vocês entenderem a diferença entre o anexo 3 e o anexo 5. O anexo 3 começa com alíquotas menores nas primeiras faixas de tributação. A única faixa onde a alíquota do anexo 3 é maior é na última faixa. Na sexta faixa, onde a alíquota do anexo 3 é de 33% e a do anexo 5 é de 30,50%. Porém, nas alíquotas iniciais, a diferença do anexo 3 para o anexo 5 é muito maior, tendo o anexo 3 alíquotas menores. Por exemplo, na primeira faixa, a alíquota do anexo 3 é de 6%, enquanto a alíquota do anexo 5 é de 15,5%. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui na tela o anexo 3 e depois o anexo 5. Então, como vocês podem ver, no anexo 3, na primeira faixa de tributação, a alíquota é de 6%. Aí vamos para a segunda faixa com a alíquota de 11,20%, depois uma alíquota de 13,5%, seguindo na quarta faixa com a alíquota de 16%, na quinta faixa com a alíquota de 21% e, finalmente, na sexta faixa com a alíquota de 33%. Já no anexo 5, como vocês podem ver,
a alíquota inicial é de 15,5%. Depois, na segunda faixa, temos uma alíquota de 18%. Na terceira, passamos para uma alíquota de 19,5%. Na quarta faixa, uma alíquota de 20,5%. Na quinta, uma alíquota de 23%. E, finalmente, na sexta faixa, uma alíquota de 30,5%. Bom, então como fazemos para definir se os serviços previstos no artigo 18, parágrafo 5º-I, 5º-D e os incisos específicos do parágrafo 5º-B serão tributados conforme o anexo 3 ou o anexo 5? Para isso, nós precisamos verificar qual foi a receita bruta da empresa nos 12 meses anteriores ao período de apuração. E também precisamos verificar qual foi o pagamento a título de folha de salários nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. E aqui, quando falamos de folhas de salários, nós devemos incluir todos os encargos trabalhistas e o montante pago a título de contribuição patronal previdenciária e FGTS, incluindo aí as retiradas de prolabore dos sócios. Então, com o valor da receita bruta e esse valor da folha de salários, que inclui encargos e pagamento de FGTS e também pagamento de contribuição previdenciária patronal, nós conseguimos chegar ao fator R, que é a divisão entre a folha de salários e a receita bruta. Então, dividindo a folha de salários pela receita bruta, nós temos essa razão, esse fator R, que, se for igual ou superior a 28%, a tributação se dará de acordo com o anexo 3. Porém, se for inferior a 28%, se dará de acordo com o anexo 5. Então aqui, a título de exemplo, eu coloquei na tela a seguinte situação. Uma empresa cuja receita bruta nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração é de R$200 mil. E a folha de salários nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração é de R$50 mil. Nesse caso, nós teremos a tributação pelo anexo 5, porque o fator R, essa razão, deu 25%. Já se alterarmos a folha de salários para 100 mil, nós teremos um fator R de 50%. E aqui a tributação será conforme o anexo 3. Bom, então com isso nós conseguimos definir qual anexo será utilizado para a tributação da atividade no Simples Nacional. Utilizaremos o anexo 1 ou 2, dependendo se é comércio ou indústria, o anexo 4 para serviços específicos previstos no artigo 18, parágrafo 5º-D, e o anexo 3 ou 5 para os demais serviços, dependendo de qual é o fator R da empresa em questão. Definido o anexo utilizado, nós agora passamos ao cálculo da alíquota efetiva, conforme a fórmula prevista no artigo 18, parágrafo 1º da Lei Complementar 123. Essa fórmula tem 3 componentes que são necessários para chegarmos à alíquota efetiva. O primeiro é a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. O segundo elemento é a alíquota nominal. E, finalmente, o último elemento é a parcela a deduzir prevista em cada um dos anexos. Então, o que precisamos fazer? Nós precisamos, primeiro, utilizar a receita bruta acumulada e multiplicar pela alíquota nominal. Com o resultado dessa conta, nós vamos diminuir a parcela a deduzir. E aí, finalmente, nós iremos dividir esse valor pela receita bruta dos últimos 12 meses. E é esse número que será a nossa alíquota efetiva, que multiplicaremos com a base de cálculo para obtermos o valor que será efetivamente tributado. Lembrando que a tributação no Simples Nacional é realizada mês a mês. Então, só para finalizarmos esse nosso vídeo, eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês. Imagine uma empresa que está sendo tributada pelo anexo 1. Imagine também que essa empresa teve uma receita bruta nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração de R$350 mil. Se formos no anexo 1, nós vamos verificar que a alíquota nominal é de 7,3% e que a parcela a deduzir é de R$ 5.940. Se utilizarmos a fórmula que discutimos anteriormente, nós chegaremos a uma alíquota efetiva de 5,6%.
Se essa empresa, no período de apuração, teve uma receita de 30 mil, nós vamos multiplicar 30 mil por 5,6% e teremos o valor que ela terá que pagar a título de Simples Nacional, que será de R$ 1.680,86. Com isso, terminamos aqui o nosso exemplo e no próximo vídeo discutiremos o regime do microempreendedor individual. Espero que tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo encontro.